Câncer no cérebro. O câncer pode acometer o cérebro? Eu sou Rafael Maffei, eu sou neurologista e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso. O cérebro, ele pode sim ser acometido pelo câncer. Mas quais são os tipos de câncer que vão acometer o cérebro? Existem dois tipos, os primários e os secundários. Essa é a primeira divisão que a gente vai fazer quando a gente vai classificar os tipos de câncer cerebral. O câncer primário cerebral, ou os tumores primários cerebrais, eles são aqueles tumores que já começam ali no cérebro, eles já se originam no cérebro e eles são tumores, por exemplo, os gliomas, que se originam de células que estão ali já no cérebro ou no encéfalo, ou, por exemplo, os meningiomas, que são de células ali da capinha do cérebro, que é a meninge. A gente tem também os tumores secundários, que são tumores que vêm de outra parte do corpo, que se disseminam e acabam indo para o cérebro. São chamadas as metástases cerebrais. Por exemplo, são aqueles tumores que têm o seu sítio primário em outro órgão, por exemplo, um câncer de pulmão que se disseminou geralmente pelo sangue, via hematogênica que a gente fala, e se alojou lá no cérebro, fez uma metástase cerebral. Ou, por exemplo, uma pessoa que tem um câncer de mama teve uma disseminação e fez uma metástase cerebral. Outro cenário que pode acontecer é alguma pessoa que acabou fazendo um diagnóstico de um tumor cerebral, foi fazer um rastreio, foi feita a hipótese de que esse possa ser um tumor secundário cerebral e acabou encontrando um tumor em outro sítio, ou seja, um câncer de mama, um câncer de pulmão, ou um câncer de pele, um melanoma, por exemplo, que acabou gerando essa metástase cerebral, ou seja, foi feito o diagnóstico desse tumor cerebral, foi feita a hipótese de que ele seria um tumor secundário e depois foi visto que, na verdade, tinha um tumor primário em outro lugar que gerou essa metástase. Então, em resumo, existem os tumores primários cerebrais e os tumores secundários. Os primários são aqueles que já se originam lá primariamente no cérebro e os secundários são as metástases, aqueles que começam em algum outro lugar do corpo e vão se disseminar e vão vir de outro lugar e vão se alojar no cérebro. Agora que a gente sabe que existe câncer cerebral e que existem os tumores primários e os tumores secundários, agora a gente tem que pensar quais que são os sintomas que os tumores cerebrais vão causar. Existem os sintomas mais gerais, como, por exemplo, a dor de cabeça, porém não é qualquer dor de cabeça que vai ser sintoma de um tumor cerebral. Na maioria das vezes, as dores de cabeça elas não são causadas por uma doença subjacente, ou seja, não é um tumor ou um sangramento cerebral que está causando essa dor de cabeça. Ou seja, essa dor de cabeça, geralmente, a dor de cabeça ela já é a doença em si, ou seja, uma enxaqueca ou uma cefaleia tensional. Então, essa dor de cabeça precisa ter algumas características específicas que vão ser os sinais de alarme para que a gente precise investigar para ver se tem alguma doença causando essa dor de cabeça. Isso pode ser até um vídeo à parte, mas que são alguns sinais que o médico vai procurar nessa dor de cabeça para que tenha que ser investigado. Ou seja, não é qualquer dor de cabeça que vai suscitar a investigação de um tumor cerebral ou de alguma outra doença no cérebro. Outro sintoma ou sinal que pode indicar um tumor cerebral é uma crise epilética, ou como é chamado mais popularmente, uma convulsão, uma crise convulsiva. Pode ser um sinal de um tumor cerebral. E além disso, o que é mais interessante e o que mais é complexo no cérebro e na neuro-oncologia é que, a depender de cada parte que pode ser acometida do cérebro, isso pode gerar um sintoma diferente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o cérebro, a gente tem várias regiões. E cada região dele vai comandar uma parte do corpo. E existem alguns tumores que têm algumas predileções por algumas partes do corpo. Por exemplo, quando a gente pega o lobo frontal, que é essa parte aqui mais da frente, mais anterior do cérebro,
A gente tem alguns gliomas, que são dos tipos de tumores primários, que eles acometem essa parte aqui, mais do lobo frontal. O lobo frontal, ele vai ser responsável por algumas partes do comportamento e também de executar tarefas mais complexas. Então, muitas vezes, o paciente, além de poder ter crises epiléticas, convulsão, né, como é falado mais popularmente, ele pode ter alterações de comportamento, mudar um pouco o comportamento, ele pode ter uma dificuldade que a gente fala cognitiva, que é de fazer as tarefas mais complexas do dia a dia. E também, quando ele pega mais essa parte aqui, que essas fibras elas vão descer e vir aqui do córtex, essa região do lobo frontal, ela também está associada à motricidade, ou seja, a força muscular de uma metade do corpo. Então, o paciente ficar com uma fraqueza na metade do corpo, ou seja, começar a ficar paralisado metade do corpo, que a gente chama de hemiparesia, ou seja, uma fraqueza na metade do corpo, a metade do corpo não conseguir fazer a movimentação, isso pode ser um sinal também do acometimento dessa área aqui da motricidade. Isso é só um exemplo de qualquer área que virtualmente pode ser acometida por um tumor. Outro exemplo de uma área do encéfalo é, por exemplo, só para exemplificar qual que é a área que pode ser acometida. É o cerebelo, outra área diferente, que tumores podem acometer também aqui, como por exemplo, hemangioblastoma, meduloblastoma e até metástases. Os tumores secundários, quando acometem o cerebelo é responsável pelo ajuste fino da motricidade, ou seja, ele vai ajustar o movimento, a motricidade. Esse ajuste, quando acometido, ele pode gerar uma incoordenação motora, ou seja, o paciente fica descoordenado. Então, o acometimento dessa região vai gerar sintomas diferentes. Essa exemplificação não é para dizer que qualquer sintoma pode ser de um tumor cerebral. Não é esse o motivo. Mas o oposto, para dizer que não existe um sintoma específico de um tumor cerebral. O tumor cerebral, ele vai se apresentar conforme a localização que ele estiver no cérebro. Dessa maneira, como é feito o diagnóstico dele? Uma vez que ele vai se apresentar conforme a localização no cérebro. O primeiro passo do diagnóstico vai se dar com a avaliação da história clínica. Ou seja, como eu falei, se o paciente tem uma dor de cabeça, a gente precisa avaliar se essa dor de cabeça merece uma avaliação complementar. Se o paciente tem uma alteração comportamental ou uma fraqueza muscular, ele precisa ser avaliado para ver se ele precisa ser investigado. Após ser feito essa história clínica, é feito um exame físico neurológico para poder direcionar onde provavelmente está localizada aquela lesão do paciente. O exame físico neurológico, ele tem a capacidade de localizar onde possivelmente está uma lesão neurológica, como por exemplo um tumor. E como é feita a investigação? Com exames de imagem. Os exames de imagem, eles vão investigar, num primeiro momento, por exemplo, no pronto-socorro, geralmente vai ser feito uma tomografia, porém o exame que vê com mais detalhamento, geralmente, os tumores cerebrais, é a ressonância magnética. Para o paciente, muitas vezes, acaba sendo semelhante. A ressonância e a tomografia são exames que você vai, entra lá na máquina, porém a ressonância ele é um exame bem mais detalhado, é um exame que acaba sendo mais demorado, é um exame que são feitas várias sequências e que a gente consegue ver com muito detalhamento, dizer com maior precisão que doença a gente está falando. Uma vez que é feito a hipótese de um tumor cerebral pelo exame de imagem, o meio de comprovar aquela doença é analisando o tecido. O que significa isso? Analisar o tecido significa um médico patologista, ele vai ver o tecido no microscópio, numa lâmina, e geralmente vai dizer o nome e sobrenome daquele tumor. Ou seja, ele é um tumor primário ou secundário, como eu falei lá no começo, e ele é, por exemplo, um glioma, um glioblastoma,
um meningioma, ou, por exemplo, ele é um tumor secundário, é uma metástase de um tumor de mama, por exemplo. É uma metástase de uma neoplasia de pulmão, por exemplo. O diagnóstico definitivo se dá pela análise do tecido. Se o diagnóstico definitivo se dá pela análise do tecido, a gente já pensa que é necessário uma coleta do tecido. Como se faz isso? Através de uma biópsia ou de uma ressecção do tumor, ou seja, você fazer uma cirurgia para tirar o tumor. Seja essa cirurgia vai ser uma biópsia ou uma ressecção, uma retirada do tumor. Isso já é a primeira parte do tratamento do tumor cerebral, a cirurgia para a retirada do tumor. O tratamento específico talvez caiba espaço para um vídeo à parte. Mas é bom a gente ter em mente que o diagnóstico definitivo ele se dá por essa análise do tecido. Muitas vezes não é possível fazer a ressecção completa, ou seja, tirar o tumor, acaba sendo feito apenas uma biópsia. Existem casos que nem a biópsia é feita, seja porque não é possível fazer uma cirurgia, ou seja porque, por exemplo, o paciente já tem um diagnóstico de um tumor primário, ou seja, um câncer de mama ou um câncer de pulmão, já tem múltiplas metástases já confirmadas e ele acaba tendo o diagnóstico apenas por imagem. Mas o diagnóstico definitivo, ele acaba sendo feito pela análise do tecido. Então, esse é um panorama geral do câncer cerebral. A primeira parte do tratamento foi comentada, que é a cirurgia. O tratamento ele é muito complexo, vai depender muito do tipo, se ele é primário, qual é o subtipo, se ele é uma metástase. Acho que isso cabe para outro vídeo. Mas existe sim câncer no cérebro. Os tipos são os primários e os secundários. Eles podem causar vários tipos de sintomas diferentes, a depender da localização. E o diagnóstico ele é feito com base em exames de imagem e pela confirmação histológica, ou seja, vendo o tecido do tumor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.